o Deus que vê e transforma a nossa dor. E eu confesso a vocês que quando estávamos orando, pensando e planejando o culto desta manhã, esse momento, em alguns momentos eu até me perguntei, Senhor, será que devemos realmente trabalhar dessa forma? Porque é algo impactante. Eu fui extremamente impactado cada vez que eu ouvi mais de uma vez os vídeos com os testemunhos. Mas nós precisamos falar sobre a dor. A gente costuma procurar lugares em que a gente vai falar sobre a alegria. Mas o próprio texto de Eclesiastes fala que há muito mais proveito quando a gente está num lugar de dor do que num lugar de alegria, porque a dor nos faz voltar para o nosso Deus. Você pode até ficar pensando, olha, mas essa questão de outubro azul e rosa, será que isso não é uma modinha que a igreja também está entrando? A gente usar um culto para isso. E o outubro azul e rosa, se você estava aqui desde o começo, você viu a explicação de Ana Grace, ele foi criado em 1988, na verdade não o outubro azul e rosa necessariamente, mas esse foco na conscientização da gestação, da perda gestacional, neonatal, infantil, lá nos Estados Unidos em 88, há 36 anos atrás, e aqui no Brasil já há mais de 20 anos que o dia 15 de outubro foi separado, designado para essa conscientização. E a ideia das cores, a ideia de falar sobre isso é justamente para conscientizar. Enquanto eu estava ali sentado antes de subir, enquanto alguns vídeos passavam, eu lembrei da experiência de Maria ali na cruz, olhando a morte do seu filho. E aí, sabe o que me veio à memória também? Que Jesus, ele se preocupou tanto com a dor que Maria iria passar e que estava passando, que ele chama João e fala, olha, esta aqui é a sua mãe, eis aqui o teu filho. E eu fiquei pensando, nos últimos minutos de vida de Jesus, ele se preocupou com a dor da mãe. E eu fiquei pensando, então faz todo sentido a gente estar preocupado com a dor de mães e pais, e nós, inclusive como igreja, nos colocarmos para sermos João na vida dessas mães, desses pais, dessas famílias diante da perda. E falar sobre a perda neonatal, a perda gestacional, que é até anterior à perda do nascimento e à perda infantil, é muito importante porque essa é uma perda que costuma ser uma perda silenciosa e solitária. Eu acho que principalmente a perda gestacional, porque infelizmente, muitos até olham ainda para a gestação como algo em que a vida não está concretizada. E o que a gente crê à luz da Bíblia é que ali já existe uma vida. Então, a partir do momento que aquela vida, ainda que no ventre, ainda que a gente nem tenha visto a face dessa criança, ainda que a gente nem sabe o sexo dessa criança, mas ela já foi sonhada, planejada, implantada ali pelo nosso Deus. Então, por isso que acaba sendo uma perda ainda mais solitária, porque muitas vezes nós até diminuímos o peso daquela perda, né? Ou nos sentimos tão perdidos que nós não sabemos como acolher aquela mãe, aquele pai. A perda também neonatal daquela criança que passa apenas alguns dias, como nós vimos em alguns testemunhos, é algo dilacerante. E nós também, muitas vezes, diante de situações que nós não sabemos como lidar, o que nós fazemos? Nos afastamos, silenciamos e calamos, e essa família acaba também ficando sozinha. Por isso a importância da gente falar sobre esse Deus que vê, ele enxerga a nossa dor. E aqui eu vou ampliar o leque, e aqui não é somente a dor da perda gestacional, neonatal, mas Deus, ele enxerga a dor que você está passando. E talvez se eu colocasse o microfone e disponibilizasse, várias dores eu ouviria aqui. Dores ligadas à doença, à enfermidade, a emprego, a casamento, a filhos, ao financeiro. Tantas coisas que podem estar trazendo dor. E tem uma coisa importante para a gente entender, é que a dor, ela não precisa ser comparada. Cada dor é única. Não tem como a gente mensurar e dizer, olha, minha dor é maior que a sua é maior que a minha. Dor é algo extremamente subjetivo. E cada um sente da sua forma. E é por isso que a gente não pode menosprezá-la. Mas tem uma coisa que a gente pode lembrar. Deus, ele vê essa dor e ele transforma essa dor. E para a reflexão desta manhã, eu queria lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. E nós vamos ler do verso 19 ao verso 22. E nós vamos estar conversando aqui sobre uma mãe que também perdeu
seus 2 filhos. Na verdade, essa mãe perdeu primeiro seu esposo e viúva perde também seus 2 filhos numa cidade que não era dela, numa terra distante, longe de familiares e acaba ficando sem ninguém. E aí quando eu lembrei de Noemi, eu fiquei pensando, olha, ninguém melhor talvez do que ela para nos trazer algumas lições, ensinamentos para essa manhã. Livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler no verso 19 ao verso 22. Já havia acontecido aqui a perda de seu esposo, seus filhos, suas noras, inclusive, até já tinham recebido a orientação dela de deixá-la, e Ruth decide ficar com ela, e juntas ali, Noemi e Ruth voltam para Belém. E no verso 19 nós vamos ler assim: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por tudo aquilo que nós temos vivido na manhã deste dia, e nesse momento, diante da leitura da palavra, nós pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos compreender as verdades aqui escritas e sermos transformados, inclusive termos, Senhor, as nossas dores e inquietações transformadas por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Lidar com o luto não é fácil. Falar sobre o luto não é fácil. Inclusive, por conta disso, muitas vezes a gente foge desse tema. E aí eu quero até agradecer às famílias, aos casais que participaram dos vídeos desta manhã. Mas eu quero agradecer não só aos que participaram, eu quero também agradecer aos que não participaram, porque alguns foram convidados e não se sentiram ainda prontos para falar. E eu quero agradecer muito a essas pessoas, porque eu falei para eles: olha, o luto, ele precisa ser respeitado, o nosso tempo precisa ser respeitado. E não é fácil. Se não é fácil a gente se expor, quanto mais se expor para falar sobre a nossa dor. Por isso, eu agradeço a todos vocês que de alguma forma participaram desta manhã. Mas uma coisa que a gente sabe à luz da palavra é que falar é mais poderoso do que silenciar. E por que eu digo isso? Porque na criação, se você for lá no Gênesis, no capítulo 1, se você parar para prestar atenção como tudo foi criado, como Deus ele traz do caos a ordem, do que nada existe para que possa existir, ele faz isso através do quê? Da palavra. Tá? Lá em João vai lembrar isso. Olha, a palavra estava presente desde o começo. O falar, ele é criativo. O falar, ele é curativo. E quantas vezes nosso adoecimento, a nossa dor se torna ainda maior porque nós nos calamos, porque nós silenciamos. E é por isso que a gente está falando sobre isso, para que a gente possa colocar para fora. E eu acredito, à luz da palavra, que falar traz não apenas a criação, mas como foi tema inclusive do domingo pela manhã, o pastor Roberto trouxe como tema do Acampa Dentro, falar também traz o poder da recriação. Porque Deus ele recria dentro de nós até mesmo aquilo que parece não mais existir. E eu penso que é assim que as famílias, a mãe e o pai que passa por essa situação acaba se sentindo. E no texto que nós lemos, no versículo 19, diz que Ruth e a Noemi chegam a Belém, e assim que a cidade vê Noemi, o texto fala que toda a cidade se comoveu diante daquele momento de vê-las, por causa delas. E a palavra comoveu, eu até trouxe aqui, ela é uma palavra no hebraico que significa assim, olha, ficar desconcertada, né? Sentir inquietação, tá? Então, nós precisamos entender que a comoção, ela nem sempre vai ser acompanhada pela empatia e pelo consolo. Às vezes as pessoas à nossa volta vão ficar
tão inquietas e tão desconcertadas que talvez elas não consigam oferecer a empatia e o consolo que a gente precisa naquele momento. E aqui a gente pode trazer outros tipos de luto. Luto, às vezes, de um diagnóstico, de um transtorno ali no nosso filho, na nossa casa. Luto diante de um diagnóstico de doença. E muitas vezes, por comover, por inquietar ou até por desconcertar, nós não vamos conseguir receber a empatia e o consolo que nós precisávamos receber. E muitas vezes, essa é a experiência também que nós vivemos como comunidade de fé. E aqui é um desafio, porque às vezes nós ou silenciamos, ou até usamos palavras que nós não deveríamos usar, né? Isso é tão doloroso, porque às vezes, como até foi dito em alguns dos testemunhos, frases do tipo, olha, mas vocês são novos, vocês podem ter outros. Ou então, quando a perda acontece diante de um casal que já tinha filhos, olha, mas tem outros, os outros vão crescer, vocês precisam dar atenção a eles. E uma coisa que a gente precisa entender é que filhos são insubstituíveis. Então, não tem como a gente substituir um filho por outro. Ainda que Deus até nos presenteie com outros filhos, aquele filho, aquela filha continuará sendo filho. Então, tenha muito cuidado quando você for tentar acolher, a entender que, às vezes, as palavras, elas vão trazer apenas mais dor diante daquela situação. Às vezes, um abraço, um simples, eu estou aqui por vocês, eu estou orando por vocês, pode ser mais valioso do que tentar explicar o inexplicável. E essa é uma coisa importante também para a gente pensar. Alguns porquês a gente não vai encontrar. E muitas vezes a gente tentar trazer explicações também só vai aumentar ainda mais a dor. A Rosana, no testemunho dela, ela falou de que essa é uma experiência em que a gente se encontra com a soberania de Deus diante do nosso vazio. E isso faz com que a gente possa conhecê-lo de maneira ainda mais profunda. A gente não tem nada para oferecer, inclusive a gente nem consegue falar. É nessa experiência que Deus se mostra, e aqui a gente precisa também se colocar como instrumento de Deus, ainda que até sem palavras, para abençoar essas vidas. E às vezes a gente oferecer cuidado com um abraço, com uma refeição em casa, pode ser muito mais poderoso do que falar apenas coisas que sejam mais fáceis ou até mesmo clichês. E é por isso até que eu digo para vocês, se não sabe o que falar num momento como esse, é até melhor ficar calado. Abrace. Simplesmente, olha, estou orando, porque o falar demais pode atrapalhar mais do que ajudar. Mas é muito importante também que a gente não deixe que essas pessoas, essas famílias e essas dores passem invisíveis à nossa volta. Se você também não sabe o que falar, não evite. Às vezes a gente evita até mesmo ir no sepultamento. A gente fala, olha, mas eu não vou saber o que falar, eu não vou saber lidar com aquela situação, então não vou. E quantas vezes, só de perceber, nem consegui falar, mas eu vi que aquela pessoa estava ali. E o quanto ali eu me sinto reconfortado, consolado. Então se faça presente, não torne essa família invisível. Mas cuidado também com a curiosidade. Esse é um outro desafio que a gente tem, do silêncio para o falar demais ou até mesmo perguntar demais. Às vezes a família até quer compartilhar algo, às vezes a família não quer compartilhar algo. Então esse momento é um momento de acolhimento e não necessariamente um momento de curiosidade. Então respeite o tempo dessa família, respeite o tempo da dor, respeite o tempo do luto, respeite também o espaço dessa família. Respeite aquilo que eles estão passando. Respeite o luto. E aí, Ana Grace até falou que o luto, ele não tem um tempo cronológico marcado. Cada família passa de um jeito. E aqui a gente precisa também ter cuidado com comparações. A ideia de que, olha, eu passei e foi dessa forma, foi tanto tempo, então já é tempo de você deixar. A gente precisa ter muito cuidado, porque cada experiência é única. Então, respeite o luto, respeite o tempo, respeite o espaço. E respeite também a dor. Esse é nosso papel também de igreja, quando nós queremos acolher e ser empático nessa situação. A segunda coisa que eu queria trazer é que a dor, ela nos transforma como pessoas. Ninguém é isento da dor. Inclusive, Jesus deixou claro lá nos evangelhos, olha, no mundo tereis
aflições. Em nenhum momento foi prometido que nós não passaríamos pela dor e pela aflição. Independente também do tempo de igreja, independente do seu tempo de consagração, independente do cargo que você ocupa. Inclusive, pastor Vitor e Iris participaram do vídeo e eu falei, olha, para mim é muito importante que vocês participem, para que a igreja possa perceber que, olha, todos nós, inclusive a família pastoral, e a gente sabe disso porque a gente passa junto com as dores das nossas famílias pastorais, a família pastoral também é alvo da dor. Somos todos humanos e sujeitos às dores e aflições. Mas precisamos entender que Deus também usa a dor e a aflição para nos transformar. E Noemi, nesse momento, ali no finalzinho do verso 19, no verso 20, quando aquelas mulheres chegam para ela, olha, não é Noemi que está voltando? E Noemi, ela traz para elas, olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aqui é interessante a gente até entender os nomes, Noemi e Mara. O nome Noemi, olha só que interessante, significa agradável, graciosa, doce, amável. Um lindo nome para quem está escolhendo ainda, nome aí talvez da filha, alguma gestante, Noemi, aquela que é doce e amável. E mais do que isso, esse i no final da palavra em hebraico, ele tem a ver com o pronome possessivo da primeira pessoa, então seria minha agradável, minha doce, minha amável. Imagina quem poderia chamá-la dessa forma? O marido. E ela perde esse marido. Então, para ela ser vista como amável, minha agradável, minha doce, meu docinho, já não faria mais nenhum sentido. E ela fala, olha, não me chamem mais assim, me chamem de Mara. E a palavra Mara significa amarga. E aqui a amargura não apenas como um sentimento que ela estava passando, mas parece que a amargura passou a fazer parte de como ela se via, como ela se sentia. Ela começou a olhar para si, para o mundo e até para Deus com amargura. E a dor e o sofrimento, principalmente quando a gente fala aqui sobre a perda de um filho, traz um impacto emocional e espiritual devastador. E até a identidade, ela acaba sendo afetada. Para pensar que alguém que perde o marido, como Noemi aqui, ela passava a ser chamada de viúva. Alguém que perde uma mãe, um pai, passa a ser chamado de órfão. Mas para uma mãe que perde um filho, a gente não tem um nome substitutivo. Embora aqui talvez ela não fosse mais ouvir ninguém chamando ela de mãe. E ela continuaria com esse nome. Que impacto na identidade dessa mulher. E ela fala, olha, não me chama mais de Noemi. Talvez eu não tenha mais motivo para doçura, para ser graciosa, para ser amável. Agora a minha vida é marcada apenas pela amargura. E aí, esse é um desafio que nós temos diante da perda, porque por muitas vezes não encontrar o suporte que nós precisávamos, a gente acaba se isolando e a tristeza e a amargura é quem acaba sendo as grandes companhias. E um desafio que nós temos, nós estamos falando numa perspectiva de igreja, mas eu queria trazer também a luz em relação aos casais, porque muitas vezes, por o luto ser vivido de uma maneira diferente por cada um, esse casal acaba se afastando. Alguém vai viver de maneira intensa a emoção e o outro vai silenciar, calar, engolir a dor, como se não pudesse até mesmo sentir para ser forte para aquele outro. Essa é uma expressão, inclusive, que eu me preocupo muito sempre que eu ouço nos momentos de enterro, de sepultamento. Quando alguém para consolar traz, olha, você precisa ser forte por conta de tal pessoa. E isso aqui invalida muito a dor e toda a possibilidade de eu sentir e passar por aquele luto. E eu preciso falar para você, independente da situação, ser forte é também chorar. Ser forte é também sentir a dor. Ser forte é ter também momentos de fraqueza, momentos em que eu me encontro ali em meio à minha tristeza e até mesmo em meio à minha amargura ou até mesmo em meio em relação à minha raiva. Mas a palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa justamente nesses momentos. E eu trouxe até a imagem de um filme, e não necessariamente um filme que é divertido de ser visto, mas um filme que eu acho que a gente assistiu até na pandemia, chamado Um Ninho para Dois. É um filme que tem lá na Netflix e é um filme bem desafiador, porque ele fala sobre uma mulher que ela perde seu filho daquela morte súbita,
tá, do recém-nascido, e diante daquela perda, né, o bebê já estava ali, quarto todo preparado, a família feliz com a chegada, e aquele bebê morre dentro ainda do seu primeiro ano. E aquilo dilacera toda a família. Mas ela se entrega à dor, enquanto o marido se entrega ao trabalho, e os dois silenciam e se desconectam, e esse marido acaba adoecendo, a ponto até de desenvolver um quadro psiquiátrico, por não verbalizar a sua dor, e ela fica ali sem filho, sem marido, porque eles não conseguiram passar juntos por esse luto. E é por isso que eu quero falar para vocês que, para que a dor seja transformada, inclusive por Deus, permita-se sentir e dê as mãos para quem está passando com isso por você. Pode ser que você não seja, como eu falei, pode ser que você não saiba o que falar, e pode ser até que você só consiga chorar, mas chorem juntos, orem juntos, passem por isso juntos, expressem a dor, porque ela tem poder de conectar vocês. E não compartilhar a dor, ela acaba afastando vocês. E eu digo isso também para a própria família, porque muitas vezes aqui pode vir um peso de culpa, um peso colocado sobre os outros filhos, sem mesmo perceber, né? Um luto que não foi elaborado, um sentimento de abandono por parte do próprio Deus. Por isso, não passe por isso sozinho. Não passe por isso sozinha. E eu digo isso também como igreja, tá? Esteja aberto para receber também aquilo que a gente pode oferecer para você como igreja. E eu também, junto com isso, até peço perdão pelos momentos em que, como igreja, talvez a gente não conseguiu acolher, a gente não conseguiu estar junto, a gente não conseguiu estar de mãos dadas com você diante dessa dor ou diante de qualquer dor. E aqui vem uma lição para nós como igreja. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. O luto, ele é um processo, não tem cronograma definido, e esse espaço precisa ser um espaço seguro para que a gente possa viver juntos esse momento. E uma terceira lição que eu trago a partir desse texto é que Deus, em nenhum momento, abandonou Noemi. E Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não nos abandona. E por que eu digo isso? Porque no versículo 21, a Noemi, ela olha para cima e fala, olha, o Deus Todo-Poderoso me afligiu. Tá? E quantas vezes a gente se sente culpado por isso? Tá? Porque a gente ali naquele momento, a gente não consegue nem mesmo se conectar com Deus. A gente não consegue nem mesmo orar. Mas no texto de Noemi, a gente vai ver que Noemi, ela, quando estava ainda lá em Moabe, Deus se revela lá em Belém e traz comida diante de uma experiência de seca. Deus estava trabalhando o tempo todo em torno deles, em torno daquela família. Deus, Ele não nos priva de passar por dificuldades. Ele não tira a dificuldade do nosso caminho, mas Ele se faz presente em meio à dificuldade. No versículo 21, Noemi coloca, olha, cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. E, além do impacto emocional, às vezes o impacto, como eu falei, é também espiritual. E aqui a gente precisa entender que, como igreja também, o nosso papel é do acolhimento e não necessariamente de uma explicação ou de uma defesa de Deus. Nosso papel não é convencer ou fazer a defesa de Deus, mas muitas vezes ser o recipiente para onde essa pessoa que vivencia o luto vai escoar toda a dor. E debaixo de oração, podemos rogar para que o Espírito Santo traga o consolo. Não se preocupe em entender ou explicar, mas somente estar presente. E no culto de hoje nós lemos, antes de duas canções que nós cantamos, o texto de João 14, verso 16, 18, em que diz o próprio Cristo, dizendo que Ele iria partir, mas que eles, os discípulos, não estariam só. Ele diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aqui é muito poderoso porque eu trouxe o versículo 27 na NVT, que ele termina esse trecho falando, olha, e eu lhes deixo um presente.
a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. E eu acho tão especial como a NVT traz essa paz como um presente, né? E se há um presente que a gente pode oferecer para quem está passando pela dor, é justamente a paz, o consolo. E perceba que isso não vem de nós, vem de Deus. Eu sou apenas canal para que isso aconteça. E é por isso que é tão importante que a gente possa pensar sobre isso, falar sobre isso e até nos prepararmos como igreja, como família, amigos, para apoiar situações como essa. E o que eu penso é que muitas vezes quando a gente passa por situações assim de dores e de dores da perda, e aqui uma mãe, um pai passando pela dor da perda de um filho, uma pergunta que pode vir e que às vezes vem na mente é: onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Eu não sei se isso veio na mente de Noemi, quando ela viu ali perdendo seus filhos, seu marido. Olha, onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? E a palavra que vem à minha mente quando eu penso nisso é lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 19, quando diz que Deus, ele estava com Cristo, ali na cruz, reconciliando o mundo. Nós servimos a um Deus tão maravilhoso, que Ele conhece a nossa dor, porque Ele vivenciou a dor. A dor, inclusive, não apenas de perder um filho, porque Ele não perde. Jesus fala, inclusive, isso ali aos líderes, né? Olha, a minha vida sou eu que a dou. Ninguém tem como tirar de mim. Então, o próprio Deus, Ele oferece, por amor de nós, o seu Filho. E ali na cruz, diante daquele sofrimento, Deus estava com Cristo, reconciliando eu e você com Ele. Ele não estava reconciliando pessoas que mereciam. Eram pessoas que não mereciam. Era um momento de extrema injustiça. E às vezes a nossa dor envolve também a injustiça. Uma perda que dilacera porque não era justo, não era o tempo, fora sofrimentos que podem ter envolvido ali. Mas a gente precisa lembrar de que Deus, Ele estava na cruz, reconciliando consigo o mundo através de Jesus Cristo. Ele não apenas vê, Ele enxerga, mas Ele sente conosco a nossa dor. E Ele se coloca ao nosso lado para transformar essa dor em algo muito maior. E semana passada eu conversava com alguém e eu perguntei, olha, qual foi o grande objetivo da cruz? Você consegue me responder? Qual é o grande objetivo, a grande finalidade da cruz? Todo mundo com medo de responder, né? Teólogos de plantão, brincadeirinha. Eu respondi para essa pessoa e às vezes a gente pode pensar, olha, a salvação foi um dos grandes objetivos. A salvação, ela acontece por meio da cruz, mas ela não é o grande objetivo, senão nós seríamos o propósito final, e não é sobre nós. Sabe qual é o grande objetivo da cruz? Está lá inclusive em 1 Coríntios 10, 31. Consegue lembrar? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Os milagres, quando acontecem ao longo de todo o Novo Testamento, Deus é glorificado no final dele. E na cruz, o grande objetivo é a glorificação do Senhor. Eu não sei se você hoje está passando por uma dor, por uma cruz, mas eu queria lhe dizer que a sua dor, ela não termina na cruz. A cruz é o meio pelo qual Deus será glorificado na sua vida. A dor é o meio pelo qual Deus será glorificado na sua vida. E lá em Moisés, na experiência de Moisés, a gente inclusive ouviu uma pregação sobre isso recentemente, pastor Roberto. Quando Moisés ele tem um contato com a glória de Deus, o rosto dele começa a resplandecer. Eu não sei como é que está o teu rosto hoje. Talvez ele esteja com a maquiagem borrada. Talvez ele esteja abatido. Talvez ele esteja amargurado por passar pela dor. Mas se você permitir olhar para a cruz, ao passar por essa experiência de dor, o seu rosto vai ser glorificado. Na verdade, o teu rosto vai resplandecer a glória de Deus. E essa glória ela é manifesta para os outros. E essa glória alcança o nosso casamento, tá? Essa manifestação da glória de Deus alcança o nosso casamento, alcança os nossos filhos, a nossa família, alcança a nossa igreja. Quando a glória de Deus é manifestada, o mundo é impactado por essa glória. Nós não temos uma razão, um porquê, e eu usaria até mais, tá? Eu nem usaria a expressão um para quê, mas com certeza, o Deus que nós servimos será glorificado se nós nos permitirmos passar pela dor junto dele,
no colo dele e renovando a nossa fé nele. E eu queria terminar só com alguns conselhos. O primeiro deles, eu já repeti, já falei aqui, é para alguém que está passando pela dor, talvez da perda também. Olha, não passe por isso sozinho. Talvez você esteja até nos acompanhando pela internet, tá? Não passa por isso sozinho. E como igreja nós queremos ser aquilo que João foi para Maria. Nós queremos ser consolo diante dessa dor. O segundo conselho que eu dou, e eu já falei sobre ele hoje, é para vocês como casal. Não passem pelo luto sozinho, tá? Chorem juntos, abracem juntos, gritem juntos, orem juntos. Façam isso de mãos dadas. E Deus irá trazer transformação para vocês diante da dor. Transformação, inclusive, para o casamento. E como a gente tem ouvido tanto aqui, Ana Grace foi uma das pessoas que nos inspirou para a gente poder trabalhar o Outubro Azul e Rosa hoje na igreja. Eu ouvi o testemunho da Ana Grace ainda no ano passado, quando ela estava chegando aqui na igreja. E a gente sentou para conversar sobre outra coisa. E uma pergunta que eu fiz, fez ela começar a falar sobre Daniel, e aquilo rendeu acho que uns 4 encontros. E nós começamos a conversar, a orar, e eu falei para ela, Daniel, ele passou apenas, eu acho que 26 dias aqui com os pais, em vida. E eu falei, mas o impacto que Daniel tem deixado, né, ao longo dos anos tem sido enorme. Ele cumpriu uma linda missão e eu falei, olha, eu estou sendo impactado pela história de Daniel. E eu falei para ela, olha, não dá para a gente guardar isso. A gente em algum momento vai precisar compartilhar para que outros também sejam impactados. E foi a partir da perda de Daniel que ela se envolveu com o Outubro Azul e Rosa aqui em Alagoas. E como igreja a gente hoje também está se envolvendo. Veja, tá, o potencial das nossas crianças. Veja o quanto Deus transforma a dor, né, Cláudia, na nossa grande missão. Tá? E é por isso que a gente está falando sobre isso. Não passe por isso sozinho e como casal estejam juntos. E as outras 3 orientações eu tenho para a gente, como igreja, como família. Primeiro, escute, ouça com empatia. Tá? Esteja aberto para acolher. Está vendo qual é o primeiro verbo? Ouça. Eu não falei fale com empatia. Ouça. Porque muitas vezes o que essa pessoa precisa é somente ser ouvida e não necessariamente que você fale algo. Ouça com empatia. Uma segunda orientação que eu tenho para vocês é mantenha o contato. A perda ela se estende para além de um sepultamento, para além de uma curetagem. A perda ela continua acompanhando essa família, então mantenha um contato. Continue junto, continue orando e acompanhando. Não tenha medo de falar sobre isso, de mencionar o nome, como nós conversamos aqui. A gente precisa, e se tinha nome ali, ainda que no ventre, tá? Faz parte da história dessa família. E demonstre amor servindo, tá? Então, abraço, uma refeição, de maneira calorosa, demonstrar os cuidados de Deus por aquela vida através disso. Não sei o que fazer, mas talvez um bolinho eu possa fazer e mandar para aquela casa, ou uma salada de fruta com chocolate, né, Ana Camila? Para poder aquecer ali o coração da mamãe também seja algo que eu possa fazer. E precisamos ser participantes disso. Eu queria terminar só trazendo o que Paulo fala aos Coríntios, na sua segunda carta também, no versículo 1, no verso 3 ao 4, em que ele fala que Deus, Ele nos consola para sermos consoladores de outros, tá? E eu estou colocando isso porque eu não sei como é que você está chegando até aqui, mas eu queria te dizer que Deus é o consolo. E Ele tem todo o poder para trazer esse consolo de maneira plena. Mas eu queria também dizer que isso não termina em você. Uma vez consolado, nós recebemos essa missão de sermos também propagadores da consolação. A consolação que nós só encontramos em Cristo, porque Ele nos dá como presente a sua paz.